dietas pobres em fibras, né? Pouca ingestão de líquidos, sedentarismo e consumo excessivo de proteína animal. Vamos entender mais sobre isso nessa matéria. Confira aí. E o bate-papo dessa tarde vai ser sobre um assunto que eu acredito que grande maioria das pessoas já sofreram com esse problema ou conhecem alguém, porque tal do intestino preso. Quem nunca passou por isso? E a nossa convidada de hoje é a doutora proctologista, a doutora Daiane, que vai explicar pra gente. Tudo bem, doutora? Olá, tudo bom com você, Núbia? Tudo certo? Tudo certo. Obrigada por aceitar o convite e vir novamente aqui no Ver Mais. Obrigada. Então, doutora, pra gente iniciar, quais são os sinais que indicam algum tipo de problema intestinal? Tá, então assim, a gente tem vários sinais, dependendo se é mais para diarreia ou mais para o intestino preso, que é o nosso foco hoje, né? Mas basicamente aquela mudança de intestino. Então, eu ia no banheiro uma vez por dia e agora eu tô indo a cada 4 dias, uma vez na semana. Ou a característica das fezes, se ela muda. Às vezes tenho que fazer mais força, vou com um pouquinho de dor quando eu faço cocô. Ou parece que eu não fiz tudo. Então, em relação ao intestino preso mesmo, seria mais focado nessas alterações. E doutora, como que é classificado o intestino preso? Por exemplo, assim, a pessoa teve uma dificuldade um dia, 2, às vezes já acha que ela está sofrendo de intestino preso. É assim ou é com o passar do tempo? Na verdade, é com mais dias, não com um dia ou uma semana, né? Porque muitas vezes, vamos viajar, a gente dá aquela deslizada na dieta, o nosso intestino muda um pouquinho. Agora, se a gente perceber que ele fica por mais tempo, se ele acontece com mais frequência no mês, por mais ou menos uns 3 meses, aí a gente pode falar, opa, realmente meu intestino mudou, ele está mais preso. Não só a frequência com que a gente vai no banheiro. Então, assim, tem gente que vai uma vez por dia, mas o cocô é muito duro, ou tem que fazer muita força, parece que não fez tudo. Isso também pode ser caracterizado como intestino preso, mesmo se vai todo dia e tal, como se fosse um reloginho. E quais são as causas, doutora, que pode levar a esse surgimento do intestino preso? Já comentou com a gente sobre a viagem, quais seriam as outras? Então, assim, eu acho que a mais comum de todas, e a que a gente tenta arrumar, consertar no início, seria realmente fator alimentar. Então, uma alimentação onde a gente não ingere muito líquido, onde a gente não come muita fibra e às vezes até o sedentarismo, que a gente não pratica exercício. Essa seria a principal causa, mas em alguns casos a gente tem alterações do intestino mesmo, que ele fica mais lento, ou alterações na musculatura, na saída do intestino. Então, assim, o intestino ele funciona como se fosse normal, mas na hora de conseguir fazer a evacuação, a gente tem alguma alteração e várias doenças podem estar relacionadas. Uso de medicação também pode estar relacionado e fatores emocionais estão muito relacionados também. E quando a rotina muda também, doutora, isso interfere no nosso intestino também? Interfere porque o cérebro está muito ligado com o intestino, é como se fosse o nosso segundo cérebro, né? Então, assim, mudei a rotina, tô mais corrido. Geralmente a gente muda a alimentação, mas não só por isso, por conta da correria também, né? E estou mais estressado, vai refletir e o nosso intestino vai dar uma trancada. E doutora, a gente pode falar que então os fatores emocionais impactam demais no intestino? Como assim? Porque a gente pensa, nossa, mas o meu emocional vai afetar, as pessoas ficam... Poxa vida, né? Até isso também. Tem. E assim, isso cada vez mais estão se fazendo estudos para conseguir correlacionar a parte emocional, a parte do intestino, da microbiota, que são as bactérias que povoam o nosso intestino, com o nosso cérebro e emoções e tudo mais. Porque o nosso intestino tem muitos neurônios, a gente tem milhões de neurônios no intestino. E também essas bactérias que ajudam a produzir os neurotransmissores, alguns tipos de hormônio. Então, dependendo de como está o nosso intestino, vai refletir, por exemplo, no humor, no estresse, cansaço, no sono. Isso é bem verdade, sim. E doutora, quando, por exemplo, assim, o paciente chega no consultório com essas queixas do emocional e do intestino, como que é feito um diagnóstico, tratado, até uma parte do tratamento, como que vai funcionar? Então, a gente tem que ter uma conversa bem longa e detalhada para ver se tem relação, porque está muito correlacionado, mas não é a única causa, né? Então, a gente afastando outros fatores, causas anatômicas, por exemplo, se tem alguma alteração no intestino, causas de funcionamento do intestino e tudo mais,
a gente dá uma avaliada no padrão emocional do paciente mesmo. Muitas vezes a gente precisa usar alguma medicação para isso, e a modulação da flora intestinal, que cada vez mais está se falando, modular a flora, a gente povoar de bactérias boas e isso refletir na parte do estresse, na melhora intestinal. Doutora, até não estava aqui no nosso script, mas explicando um pouquinho o que é essa modulação intestinal, como que funciona, porque está bastante falado, né? Tá, ainda é muito recente isso, sabe? E, igual eu disse, cada vez mais estão se estudando, fazendo trabalhos em relação a isso. Mas o que percebe é que, dependendo da nossa flora intestinal, das bactérias que vivem no nosso intestino, pode estar relacionado a algumas doenças e também a melhora de algumas doenças. Então, assim, não é nada 100%, mas, por exemplo, o autismo pode estar relacionado a um tipo específico de flora intestinal, doenças psiquiátricas, depressão, obesidade. Então, tem muitas doenças que está vendo que é um tipo de flora intestinal específica. E se você entrar para mexer essa flora, para mudar ela, o paciente também vai ter uma resposta na doença de base em si. E o diagnóstico, doutora, quando a pessoa chega assim com essa queixa, meu intestino está preso, estou sentindo isso, aquilo, aquela dificuldade também para evacuar, como que é feito o diagnóstico? Então, de novo, a gente vai voltar na consulta bem detalhada, na conversa. Nada substitui uma boa conversa para a gente encontrar os fatores, porque, por exemplo, a gente vai perceber que o paciente começou a usar um remédio lá e estava relacionado com isso, ou sofreu algum trauma e daí, então, começou esse intestino preso. Uma boa conversa, ajuste de alguns pequenos hábitos e, em alguns casos, a gente vai precisar de exames específicos daí para auxiliar, para a gente encontrar a causa desse intestino preso. Às vezes algum exame de fezes, exames de sangue, a colonoscopia, ela é muito utilizada e ela ajuda muito a gente, e a manometria no retal também ajuda muito, que é um exame para a gente ver como que está esse funcionamento do reto e do ânus. Doutora, no caso do paciente que foi diagnosticado, enfim, que tem o intestino preso, está passando pelo tratamento, medicação, enfim, teve todo esse laudo do parecer do médico, o que ele pode fazer, que pode contribuir para aumentar aí a chance de se livrar desse problema? Tem que fazer o dever de casa, né? Então, a gente tem que consumir bastante fibra, bastante água e fazer exercício. Acho que esse seria o principal. Uma dica é, no geral, a gente tomar mais ou menos 2 litros, 2,5 litros de água por dia. Tentar consumir umas 25 gramas de fibra. Isso dá umas 4 porções de fruta, verdura e vegetal. Se a gente for ver, no nosso dia é bastante que a gente precisa, né? E praticar exercício, para a gente movimentar o corpo, movimentar esse intestino. Se fosse para dar mais uma dica, eu falaria para a gente tentar não segurar a vontade de fazer cocô. Porque muitas vezes a gente está assim, deu vontade agora, a gente vai esperar até o final do dia. Então a gente vai inibindo essa vontade, inibindo essa musculatura, e pode ser lá na frente uma das causas do ter que fazer muita força, do parecer que não conseguir fazer tudo, do intestino preso. Doutora, no caso das pessoas pro lado emocional, o que elas podem fazer também para aliviar? Porque isso atrapalha demais, como a gente teve no nosso bate-papo de hoje. Né? Sim, atrapalha. Também básico de todo mundo, a questão da alimentação, de ser saudável, e muitas vezes conversar com o seu médico, será que essa ansiedade, a gente precisa tratar ela? Às vezes fazer algum exercício que te deixe mais tranquilo, não precisa sempre de medicamento, né? Mas um exercício, às vezes, que te deixa mais tranquilo, muitas vezes uma terapia a gente vai precisar, ou em alguns casos, a medicação para ajudar a aliviar esse estresse, e daí a gente combinar o tratamento intestino e a parte emocional. E nessa parte muito importante, o paciente fazer a sua parte, assim como o médico vai estar fazendo, né, doutora? Sim, eu brinco com os pacientes que eu tô te vendo agora, nesse momento, mas você vai estar consigo mesmo em casa todo dia, eu não vou conseguir monitorar você. Então, eu te explico, oriento como vai ser, mas a tarefa em casa de cuidar, tomar um pouquinho mais de água e tal, vai ser sua pra gente conseguir ajudar o seu intestino. E a gente até pode reforçar, doutora, que às vezes mudar o hábito, assim, de uma hora para outra, às vezes a pessoa não tem muito hábito de tomar água, ou de consumir frutas, verduras, enfim. Vai ser muito, assim, gigantesco essa mudança. Mas começar aos pouquinhos também, né? Sim, começar aos pouquinhos e ter constância. Às vezes, hoje eu não consegui tomar bastante água, estava corrido,
mas amanhã eu levo uma garrafinha, eu vou tentar. Se eu não conseguir comer tanta fruta hoje, amanhã eu levo também no meu lanche para tentar comer. Então, assim, devagarzinho, porque é difícil a gente mudar hábito, um hábito que a gente tem a vida inteira. E ter constância. Se não deu hoje, amanhã a gente tenta de novo e faz. Com certeza, doutora. Obrigada por essas dicas. Muito obrigada, Núbia. Inclusive, se as pessoas ficarem com dúvida, enfim, quer te acompanhar também, que você sempre está postando ótimas dicas no seu Instagram, faço convite. É o doutora Daiane Quilmento. Daiane é com Y e 2 N's. Acompanhem lá, sigam a gente, porque a gente sempre dá dicas em relação ao intestino e essa parte evacuatória. Show de bola, né? Quero aproveitar, agradecer a doutora Daiane aí, muito obrigado por participar do nosso Ver Mais e explicar sobre esse problema, né? Que grande parte da população já passou em algum momento da vida. Agora é só seguir essas dicas aí que a Daiane passou pra gente e procurar também aí uma ajuda médica, né? Bom, vamos de dicas agora, gente? É isso mesmo que eu tenho